Amém. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nosso Deus que sempre tem nos assistido em momentos difíceis, às vezes, né, tem nos atendido e nos guardado, né? E servimos um Deus, conforme cantamos agora há pouco, que é grandioso. Não há medidas para nós descrevermos o Deus que nós servimos, porque Ele é sem medidas, né? Para nós, Ele é sem medidas. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos em Deus. Então, esse Deus, Ele é para nós o que nós precisamos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15, eu quero ler o verso 9. Vamos dar uma olhadinha no verso 9 aqui. Diz da seguinte maneira: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus Cristo, aqui ele estava falando aos seus discípulos, né? E hoje está falando a nós. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ele coloca uma posição para nós, que nós devemos permanecer no amor do Senhor. Você e eu temos condições de achar algo mais profundo, melhor do que o amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas? Eu acredito que não. Você pode até se iludir, alguém pode até se iludir em achar que vai aproveitar a vida. E há muitas pessoas, especialmente no meio jovens, que falam assim: não, eu vou aproveitar a vida, eu vou viver. E pensa estar achando algo melhor do que o amor do Pai para com as nossas vidas. Mas é uma grande ilusão, porque jamais existiu um amor maior do que o de Jesus Cristo por nós. Nós temos provas incontestáveis disso daí, né? Se nós olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo, não precisamos de olhar para mais nada. Mas, ao longo do tempo, Jesus Cristo vem dando provas e mostrando que o amor dele para com as nossas vidas, ele é infinito. Extremamente infinito. Nós não vamos conseguir alcançar o tamanho desse amor. Então ele diz assim para nós: permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Ele coloca essa posição aqui. Porque lá no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo, né, do Pai com o Filho, que é um, neste amor nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Nossa vida, com certeza, vai ser muito melhor. Então, quando alguém assim acha que está aproveitando a vida e às vezes está caindo lá no mundão, geralmente, quando alguém diz de aproveitar a vida, ele está caminhando a passos largos para o inferno, está no mundo, nas noitadas, nas farras, nas bebedices, em drogas, está se acabando, se perdendo. Então, há uma situação oposta. E aí
podemos dizer assim que essas pessoas gastam muito tempo achando que estão ganhando a vida, aproveitando a vida, quando na verdade estão se afundando. E alguns vão embora daqui, da terra, vivendo dessa maneira. E é a essas pessoas que nós estamos vendo aí, aproveitando a vida, como elas dizem, né, é que nós devemos deve ser um objetivo nosso de ganhá-las, de conquistá-las, de mostrar a elas o amor de Jesus Cristo que foi derramado pela vida de cada um. Esse amor que um dia eu pude enxergar e você também pôde enxergar. Acredito que todos que estamos aqui enxergamos e vimos e provamos desse amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Então, precisamos nós mostrar esse amor a esta parcela de pessoas que tem assim definido como está aproveitando a sua vida, mas perdidas no mundo. Perdidas no mundo. Então, quando você vê alguém que está dessa maneira, invista nele, invista nessa pessoa, tente conquistar essa pessoa, tente conquistar. Eu fui numa reunião em que se tratava de como fazer para ganhar pessoas, os meios utilizados, né? E eles abordavam, não citou esse texto aqui, mas abordavam muito esse tema principalmente da juventude, o que a juventude encontra no mundo. E eles colocavam assim algumas coisas que falavam, a igreja pode fazer isso aqui, para poder conquistar esses jovens, conquistar essas pessoas. Então, ideias, meios são muitos, né, para nós mostrar o amor de Jesus Cristo pela vida de cada um, porque o amor dele não é estendido só para nós que estamos aqui, o amor dele foi estendido a todos quantos quiserem agarrar-se nesse amor, segurar nele, permanecer nele, está disponível. Independente do que aconteceu para trás, do que fez para trás ali, o amor do Senhor está estendido. Se a pessoa não cometeu ali uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas se na sua ignorância, durante o tempo da ignorância, ele viveu todo tipo de situação, o Senhor está ali para, com seu amor, cobrir os pecados e perdoar. É disso que nós precisamos saber, que nem tudo está perdido. O Senhor, ele está disponível para amar e ama essas pessoas, porém só não aceita o jeito que eles estão vivendo. Mas o Senhor quer resgatá-los. E Ele vai resgatar através de mim, através de você, através de nós. Para isso nós precisamos colocar a nossa mão à disposição do Senhor, nossos pés, colocar tudo que nós temos ou que somos à disposição do Senhor. Aquilo que nós já aprendemos, o amor do Senhor que nós alcançamos, colocar disponível para que outras pessoas vejam também. Não podemos ser hoje pessoas cristãs que se igualam ao mundo, jamais. O meio cristão, ele, de certa maneira, ele ficou assim um pouco banalizado, porque antigamente, quando uma pessoa era um cristão, um crente, as pessoas confiavam nele. Hoje, assim, e daí que ele é crente? Eu tenho que confiar nele? Né?
E daí, quem garante, porque ele é crente, que ele é um bom pagador? Porque foi banalizado, né? O meio cristão, ele foi assim se decaindo, de certa maneira, que hoje não tem uma credibilidade tão grande, mas nós precisamos mostrar que somos diferentes e fazemos diferente e somos pelo Senhor e conhecemos esse amor do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas e mostrar esse amor. Mostrar para as pessoas. Precisam ver, a hora que as pessoas veem esse amor em nós, elas vão querer também. Porque quem não quer desfrutar do amor? Todos querem. Ele pode estar vivendo qualquer situação ali fora, mas se ele enxergar o amor, ele vai querer desfrutar desse amor. É assim, sempre foi assim. Então, fica aqui um apelo assim para que nós venhamos a se empenhar mais em mostrar esse amor do Senhor. Nós que permanecemos no amor, devemos mostrar esse amor. Não ter esse amor só para mim, dentro de mim, para que ninguém mais veja, só eu sei desse amor em mim. Não devemos fazer isso. Devemos deixar ele sobressair, se expandir, ser visto em nós. Então Jesus Cristo falou aqui, como o Pai me amou, Deus, como Deus me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. No verso seguinte, ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É aí que nós falhamos, porque guardamos muito pouco os mandamentos do Senhor. O Senhor está mandando nós seguirmos por aqui, mas nós estamos insistindo em seguir por outro lado. E é aí que o testemunho fica deficiente, as pessoas não conseguem ver tamanho amor do Senhor. Porque o Senhor está falando, olha, vai para a esquerda e nós estamos indo para a direita. Vai reto, mas nós estamos indo e saindo nas laterais. Então precisamos guardar os mandamentos, permanecer firme, fiel. Outro dia a Sandra ministrou aqui e falou a respeito de guardar os mandamentos do Senhor, né? De guardar, né, as determinações de Deus. E nós precisamos realmente guardar as determinações de Deus. A Bíblia, ela sempre mostrou isso aí para nós, desde o Antigo Testamento ela vem mostrando: se guardardes os meus mandamentos, se obedecerdes a minha voz, né, a Bíblia sempre coloca isso aí. Deus sempre colocou isso daí. Tem que seguir as ordenanças do Senhor. Porque se não seguir as ordenanças do Senhor, como estaremos de acordo com a vontade dEle? Como é que eu vou estar servindo a Ele se eu não estiver seguindo as ordenanças dEle? Eu estiver seguindo o meu próprio ritmo, o meu próprio jeito de ser, o jeito da madeira, como diz o ditado, né? Esse é o jeito da madeira. Tem um ditado que diz assim, né? Que a pessoa tem aquele jeitão dele, é o jeito da madeira. Mas nós não podemos ter o jeito da madeira, nós temos que ter o jeito de Cristo. Andar pelo jeito de Cristo, pelo que Cristo nos orienta a andar. Então o verso 10 aqui diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então aqui tem um segredinho para você saber se você está permanecendo no amor do Senhor ou não.
Faça aí uma alta avaliação sua, você se avalie, fala, em que eu estou obedecendo a Deus? Eu estou obedecendo em que tanto aqui? Estou obedecendo nisso, desobedecendo naquilo, e assim. Então você vai ver que você não está permanecendo no amor do Senhor, porque você não está guardando. Mas se estivermos, se fizermos uma avaliação e encontrarmos de maneira positiva, que maravilha, né? Só há necessidade de expandir, de deixar extravasar esse amor do Senhor por vidas, por vidas. O verso continua, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus Cristo, ele permaneceu numa dependência total de Deus. E nós estamos falando do período que ele esteve aqui na terra. Ele permaneceu numa dependência total, obedecendo as ordenanças de Deus até a cruz. Se você observar, lá no momento que antecedeu a cruz, ele suava gotas de sangue e ele falou para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse momento. Contudo, faça-se a tua vontade. Então Jesus Cristo falou isso para Deus, porque ele estava debaixo do amor de Deus, numa ordenança de Deus. E nós precisamos estar debaixo dessa ordenança, desse mandamento do Senhor para com as nossas vidas. Se queremos ser aprovados, se queremos produzir frutos, bons frutos, muitos frutos, nós precisamos estar obedecendo os mandamentos do Senhor para nossas vidas. Nada mais importante para nós do que estar atentando para isso. Porque aí nós permaneceremos em Jesus Cristo e em Deus. O Pai, né? Jesus Cristo, Deus, um só, e nós um com Ele, se estivermos permanecendo debaixo dos seus mandamentos, das suas ordenanças, no amor do Senhor. No amor do Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que para começar, né, esse amor tem que estar sendo mostrado aqui, entre nós aqui. Se aqui entre nós eu não conseguir mostrar o meu amor por ninguém, se eu não conseguir mostrar meu amor pelo próximo, como posso eu dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão que está perto de mim aqui? Esse é um ponto para que eu esteja em todos os momentos avaliando. Quando eu começar a sentir alguma raiz de amargura, algum ódio por alguém, eu preciso saber que eu saí fora do que o Senhor está pedindo para que eu estou saindo fora das ordenanças do Senhor. Então, observe na sua vida, no seu dia a dia, se você está realmente amando os seus irmãos. E a Bíblia vai bem mais longe ainda, que ela determina o seguinte, para que amemos os nossos inimigos. Então é bem mais apertada a coisa, né? Não é tão simplesinho assim. Como é difícil amar os nossos inimigos. Como que é difícil eu amar alguém que me persegue, alguém que está ali querendo me fazer o mal. Como é difícil isso daí. Mas é o que a Bíblia determina. Amai vossos inimigos, os que vos perseguem. Orai por eles. E assim é que nós devemos nos portar. Se a pessoa vem com ódio de lá para cá e eu derramo amor daqui para lá, tudo muda, né?
tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, porque o amor vai cobrir o ódio que possa estar vindo. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. Para que o meu gozo. E o que vem ser esse gozo? O que está constituído de que esse gozo do Senhor? Que nós vamos estar vivendo nele, vamos ter prazer em viver nele. De que será que ele está constituído? De tudo que é agradável, de tudo que é bom. Lá em Gálatas, capítulo 5, tem uma lista de coisas da carne e de frutos do Espírito. Ele descreve ali uma lista ali. Acredito que nós podemos até ler lá em Gálatas 5, 22, se não me engano, aqui nós vamos lá para nós acharmos. Gálatas 5, 22. Vamos dar uma olhadinha lá, né? O que diz lá no Gálatas 5, 22? Acima, ele está descrevendo os frutos da carne, inveja, homicídio, bebedice, está descrevendo tudo coisas que é más, ruins. Mas no 22 ele descreve assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha aqui tem alguma coisa aqui que desagrada. Se nós mostrarmos isso aqui ao mundo, amor, gozo, paz, longanimidade, nós mostrar tudo isso aqui ao mundo, nós vamos atrair as pessoas, porque as pessoas vão querer estar no nosso meio, vão ver algo agradável no nosso meio, vão ver Jesus Cristo no nosso meio. Então isso aqui é uma amostra, uma pequena amostra de quem está no amor do Senhor, dentro dos mandamentos do Senhor, pode estar desfrutando. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Você já imaginou você desfrutar de paz, de gozo no Senhor? Às vezes as coisas estão difíceis. Quantas vezes nós já fomos em algum velório e o velório é um momento ali de dor, um momento difícil para a família especialmente, né? Para os mais próximos. Mas quantas vezes nós já vimos pessoas desfrutando de paz em Cristo Jesus, mesmo diante de uma situação de morte, de uma perca de um ente querido. Desfrutando de paz. Eu já vi isso, né? Eu já vi pessoas que diante do seu ente querido ali, levantar e cantar canções ao Senhor, porque desfruta de uma paz no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos desfrutar dessa paz, desse gozo, dessa longanimidade, dessa benignidade, dessa bondade, da temperança, da fé. Tudo isso está disponível para nós, mas precisamos permanecer no amor do Senhor. É o que ele coloca lá no início do texto de João, capítulo 15, verso 9. Então, lembre-se disso. Lembre desse amor do Senhor para com a sua vida. Ele te alcançou.
Ele te alcançou e quer que você permaneça neste amor sempre. Sempre, sempre. Ele não quer que você desvie desse amor nem um instante sequer. Ele quer te guardar debaixo desse amor. E o verso 12 de João, voltando a João capítulo 15, o verso 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui é o ponto fraco da geração cristã de hoje, principalmente. Amar uns aos outros. Cada um está para si e cada um que se arrebente para lá do jeito que... Então precisamos buscar no Senhor, atentar, pedir ao Senhor que não nos deixe agir de tal maneira, para poder saber guardar esse mandamento. Meu mandamento é este, é o que ele fala, que vos ameis. Observa que esse texto ele fala muito da questão do amor, porque o amor é muito importante no dia a dia. O amor é indispensável no dia a dia. É indispensável para todos nós. Não é para mim só ou só para você, mas é para todos. O amor precisa estar presente. Precisamos estar amando, precisamos estar vigiando uns pelos outros, zelando uns dos outros, guardando a vida uns dos outros. Se eu ver o meu irmão que está querendo cair, eu ir lá e, olha, vamos aqui que aí você vai cair. Isso é amor. Não é deixar ele cair, não é deixar ele se machucar, se quebrar, se cair no mundo. Jamais devemos ser assim. Mas o que nós percebemos que muito pouco se faz nesse sentido. Muito pouco. Nós passamos a nossa semana, cada um cuidando dos seus afazeres. Ninguém pergunta por ninguém, ninguém sabe de ninguém. Ninguém viu o que aconteceu com o outro e assim vai. Às vezes a pessoa já foi, já voltou e a gente nem está sabendo. Mas precisamos estar mais atentos, vigiando uns pelos outros. Não é intrometendo na vida dos outros, mas é vigiando, zelando, cuidando, orando. Isso é amor. Amor não é intrometer na vida alheia, mas o amor é cuidado. Cuidado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor que esse. E aí, quem é que vai dar a vida pelo outro? Quem é capaz? Será que nós somos capazes de dar a nossa vida por alguém? Se alguém tiver de posse de uma arma para dar um tiro, você é capaz de entrar na frente para poder defender seu amigo? Mas não é nesse ponto que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de você se dedicar tempo da sua vida pelo próximo, por pessoas. Dedicar tempo por pessoas, para ganhar pessoas. Você lembrar das pessoas que estão perdidas. Nós não estamos falando de você entrar na frente de um revólver para levar um tiro no lugar de outra pessoa. Não estou falando disso. Eu acho que o Senhor não nos cobraria isso aí. Ele não nos cobraria. Mas Ele nos cobra a nossa dedicação para que
investirmos tempo em pessoas, dar nossa vida para que outras pessoas sejam alcançadas, dar nosso tempo para que outras pessoas sejam alcançadas. E ele vai dizendo assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus Cristo nos fez conhecer, tem nos feito conhecer. Dia após dia, Jesus Cristo tem nos feito conhecer tudo aquilo que é do Pai, que é de Deus. Todos os dias você vem aqui, você vê, ouve a palavra do Senhor. Você escuta da palavra do Senhor. Você entoa hinos são entoados, cantados, para a edificação do povo de Deus. E assim nos tornamos muito mais que servos, mas nos tornamos amigos do Senhor. Eu me tornei um amigo, você se tornou um amigo, o Senhor um amigo seu. Porque Ele divide conosco, em momentos de comunhão profunda com Ele, a sua vontade, o seu desejo, o que Ele espera de cada um de nós. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Olha só a questão dos frutos aqui. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então Ele nos enviou para poder produzir fruto, nos capacitou e nos enviou a produzir frutos. E aí, se nós voltarmos lá no início do texto, do capítulo, nós voltarmos lá para o início, nós estamos aqui no verso 16, qual é a condição para que se produza fruto? Lá no primeiro verso, o Senhor disse assim, Jesus Cristo diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ele diz: eu sou a videira. Videira é a uva, né? O pé, a árvore que produz a uva. Eu sou a videira verdadeira. Ele se comparou com essa videira verdadeira. E aí no verso 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, antes de mais nada, nós precisamos estar no Pai, ligado à videira. A videira verdadeira. Jesus Cristo, Ele se colocou como a videira verdadeira. Precisamos estar ligados a ela. Quem produz frutos? Os ramos. Se nós olharmos algum tipo de árvore, elas produzem frutos nos troncos, né? A jabuticaba produz fruto no tronco, não é isso? Mas se você olhar a árvore, a videira, o pé de uva, ele produz fruto lá nos ramos. Os cachos de uva estão lá nos ramos. E nós somos os ramos. Nós somos esses ramos e precisamos produzir fruto. Agora, para produzir esse fruto, como produzir o fruto de si próprio? Se não estiver ligado ao tronco, que é a videira verdadeira, que recebe o alimento
O tronco puxa da terra os nutrientes necessários e transmite aos ramos que produzem o fruto. Aí o seu fruto precisa ser abundante, porque você tem o alimento ali no tronco. Você é um ramo, você está ligado, você precisa produzir fruto. Senão, a poda vem e tira, porque o texto diz que aquele que não produz é tirado fora, é podado, para que o que produz, produza mais frutos. Isso aqui é tão interessante que se nós entrarmos aqui, ó, o primeiro verso ele fala que ele é a videira verdadeira, né? O verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então nós temos aqui as seguintes condições. Quando ele fala, toda vara em mim que não dá fruto, é porque existem pessoas que não produzem fruto no meio cristão. Não produz fruto. Então, existem essas pessoas. Agora, eu tenho que observar se eu estou produzindo ou não estou produzindo. Em que ponto eu estou? Estou nesse ponto aqui de que não estou produzindo fruto para ser podado? Né? Toda vara em mim, né, na videira, no tronco, que não dá fruto, ou vamos traduzir aqui, todo aquele em Jesus Cristo que não dá fruto, né? Que não dá fruto, atira, né? Tira fora. E limpa todo aquele que dá fruto. Então nós temos aquele que não dá fruto e temos o que dá fruto. E temos aquele que dá muito mais fruto ainda, porque está aqui no texto, no verso 2 ainda, né? Limpa para que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Então há uma necessidade de você passar pelo o crivo do Senhor, por uma limpeza para você dar fruto. Não adianta eu achar que eu sou alguém que tem assim um autoconhecimento, ou a minha vida está tão certinha, eu estou tão certo diante do Senhor, que eu já estou às mil maravilhas. Não, eu ainda preciso ser limpo para produzir mais frutos ainda. Se eu produzo fruto, eu preciso ser limpo todos os dias para produzir mais e mais fruto. E o verso 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a limpeza está aqui, palavra do Senhor. Quer ser limpo? Vai para a palavra do Senhor, observa a palavra do Senhor, o que diz o Senhor, desde o início, lá no Antigo Testamento, se observardes as minhas leis, se atentardes aos meus mandamentos, se guardardes a minha aliança, e assim a Bíblia vai colocando, assim, e vai colocando. Há um conjunto de regras, né, para que a gente seja limpo e esteja de acordo. Nos tempos de Moisés, o Senhor deu lá a ele os 10 mandamentos, para que as pessoas andassem naqueles 10 mandamentos. Jesus Cristo veio, né, e não, as coisas não são diferentes, nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor está determinando. Não é diferente, Ele nunca mudou, Ele nunca falou, não, pode seguir à vontade. Ele nunca, jamais, em momento nenhum, você vai encontrar na Bíblia algo dessa natureza, que você está com toda a liberdade para você fazer do jeito que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. Mas está aqui tudo o que nós precisamos. Aqui tem regra para tudo. Tudo que você quiser está aqui, ó, dentro da Bíblia. Mas precisa ler a Bíblia. Porque se você não ler, você não vai saber. Você vai pensar que está indo muito bem e não está nada.
Então, nesse texto aqui, ele está falando muito de guardar o amor do Senhor, de estar no amor, de permanecer no amor do Senhor. Lá no verso 9, ele falou muito disso. Então, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. A vara, o ramo, tem Bíblia que diz o ramo, né? Não pode, de si mesmo, não pode dar fruto. Se ela estiver desligada do tronco, ou seja, se você estiver desligado de Jesus Cristo, você não vai produzir fruto. Não tem como você produzir nenhum fruto bom. Você não vai produzir fruto bom. Porque à medida que você estiver desligado de Jesus Cristo, desse tronco, você vai estar automaticamente ligado a Satanás. E os frutos de Satanás são terríveis, não são agradáveis. Se nós voltarmos lá em Gálatas, nós lemos o verso 22, se nós lermos os versos anteriores, vocês vão ver que os frutos não são bons, não são agradáveis. Porque está ligado a Satanás. E nós precisamos estar ligados a Jesus Cristo, o tronco, a videira verdadeira. A videira verdadeira é aquela que produz para nós o amor, produz tudo o que nós precisamos. Se alguém não estiverdes em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem, ou queima, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aí para vocês verem de novo, né? Se guardar, se estiver em mim, vocês podem pedir. E o Senhor vai conceder. Sabe por que o Senhor vai conceder? Existe aí uma questão assim, às vezes nós pedimos e o Senhor não nos atende. Porque nós não sabemos pedir, nós estamos pedindo fora do propósito do Senhor. Mas quando nós estamos no Senhor, ligado e recebendo o alimento do Senhor, nós vamos saber o que pedir para o Senhor. Pode ter certeza disso. Sabia disso, Geraldo? Se você estiver ligado debaixo do amor do Senhor, você vai saber exatamente o que pedir para o Senhor e Ele vai te atender. Mas nós insistimos em estar de maneira assim, meia de qualquer jeito, e pedir ao Senhor, e pedimos na maior parte das vezes aquilo que é para o nosso próprio prazer, a nossa própria satisfação. E aí o Senhor não nos atende. Porque quando nós estivermos ligados realmente, nós vamos ter uma fé tamanha, né? E o Senhor vai nos ver e nos ouvir. Porque aquele lá está coberto pelo meu amor. Está coberto, está ligado em mim. Está ligado em mim. Corte você aí, pega um ramo, pega aqui, ó, nesse coqueirinho aqui, e corta essa folha fora aqui, ó, e deixa ela ali, que daqui a pouco ela está murcha. Porque ela não está recebendo o alimento que vem daqui. Que o tronco puxou da terra, a terra aqui é uma terra adubada, rica, né? O tronco puxou da terra e está alimentando aqui os ramos. E se fosse uma videira, teria aqui vários cachos de uva. Vários cachos de uva. Então, Jesus Cristo está ligado ao Pai, né? E Ele é o que supre os ramos. Ou seja, você e eu. Ele é o que supre. Então, procure você estar ligado a esse tronco. Porque se você sair fora dele, você vai se enfraquecer e você já está morto. Essa é uma grande verdade.
Olha para trás esse enfeite que está aí, que essas folhas estão todas murchas. Elas estavam verdes no domingo passado, não estavam? Estavam verdes. Se elas estivessem ligadas ao tronco, elas estariam verdes até hoje. Mas elas agora estão secas. Acabou a vida, acabou o alimento. Se alimente do Senhor e viva no Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então procure dar muitos frutos. Primeiro está ligado ao Pai. Saiba se você está ligado ao Pai, se você está debaixo do amor dele, como diz aqui o verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Procure saber se você está permanecendo nesse amor, e nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Esse verso que eu li é o verso 8 de João 15. Então, procure saber, investigue na sua vida, se você está ligado ao Pai, se você não está se desligando do Pai. Saiba disso e fala, olha Senhor, eu quero estar me alimentando e recebendo do Senhor o alimento para mim estar verdinho, né? Estar com toda a força. Olha essa planta aqui para vocês verem como é que ela está, os ramos dela estão bonitos, né? Está com toda a força, todo o vigor, porque ela recebe o alimento. Tem uma planta ali para trás ali, que ela veio para cá, só os talinhos. Eu cheguei a pensar, um dia que eu vi ela aí primeiro, eu cheguei a pensar assim, será que essa planta é só os talos mesmo, né? Que só está os talinhos aqui. Mas se você olhar, tá ali, uma está ali atrás, aqui, ó, e outra está do outro lado ali. Perto da janela, ali perto do Vanderlei ali aqui, ó, para o lado esquerdo dele ali. Ela está cheia de folhas, porque ela soltou folhas. Ela foi para uma excelente terra e começou a soltar folhas e folhas, né? Ficou bonita, se adaptou bem ao lugar. E ela recebe o alimento que ela precisa. Então eu quero que você saiba disso. Que se você estiver em Jesus Cristo, você vai receber todo o alimento que você precisa. Você vai estar coberto pelo amor do Senhor. E não é um amor qualquer. É o Senhor aquele que morreu na cruz por você. É aquele que se entregou por você. É aquele que suou gotas de sangue antes de ser pego pelos aqueles que iam crucificá-lo. E ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Se você olhar o acontecimento ali, naquele momento que chegou aquele soldado para prender Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou assim, a quem procuras? Eles falaram, a Jesus Cristo, e ele disse, eu sou. O que aconteceu ali? Aqueles soldados todos caíram por terra. Se ele não quisesse, ele não precisava. Ele falou assim, se necessário fosse, o meu Pai enviaria legiões de anjos aqui para me defender. Ele não precisava, mas por amor, ele passou por esse momento aí. Então, o que nós fazemos, todo o nosso esforço, tudo que nós fizermos é pouco, é muito pouco, pequeno, diante do que fez o Senhor. O amigo que deu a vida por mim e por você. O amigo verdadeiro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero dar um incentivo para a igreja. Tempo desse para trás, eu estava numa reunião com
os demais líderes de outras igrejas, e o assunto debatido, discutido, falado um dos assuntos naquela reunião era como o povo de Deus tem orado pouco. E como fazer para que o povo de Deus entenda que precisa de orar mais. E estávamos falando de oração coletiva, no meio da igreja. Não era nem daquela oração individual, porque aquela lá nós não temos condições de ver quem ora, quem não ora, se orou, se não orou, nós não temos condições de ver isso. Mas aqui nós conseguimos visualizar um pouco desse aspecto. E como o povo de Deus tem orado muito pouco, tem sido vagaroso. Olha a nossa reunião, né? Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um alerta para nós. Olha a nossa reunião. Pouquíssimas são as vozes que levantam em oração. E aí, às vezes, a gente fala, não, mas eu oro em silêncio. Muito bom. Mas a oração no meio da igreja, também ela precisa ser com voz, elevar a sua voz e orar para que todos participem, porque a igreja está reunida e a igreja é uma só em oração. É assim que a Bíblia diz, né? A igreja é uma só, né? Está reunida e deve se expressar todos juntos. Eu devo colocar meu amém na oração dos demais e os demais colocar o amém na minha oração. Precisamos despertar para isso daí. Desperte você para que ore. Se esforce. Fale 2, 3 palavras. Não precisa ser palavras bonitas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas palavras. Antes de chegar na nossa boca, Ele conhece, Ele sabe. Então, não tem necessidade de fazer uma oração grandiosíssima, né, assim, aos olhos, aos ouvidos das pessoas, uma oração diferenciada. Não, podemos orar. Pai, eu te amo. Pai, né? Podemos orar assim. A Bíblia diz de 2 pessoas orando, um só resmungava e o outro fazia uma oração lindíssima. E o Senhor aceitou a oração daquele que resmungava, porque tinha sinceridade no coração dele. Então nós podemos orar, não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado se alguém vai achar que a sua oração foi feia, se a sua oração, às vezes você falou alguma palavra errada. Não precisa se preocupar com isso. Porque o Senhor, Ele não está preocupado com isso. E ninguém de nós estamos aqui para julgar a oração uns dos outros. Nós estamos aqui para orar junto. E é o exercício que vai fazer com que você tenha maior liberdade em orar, saiba se expressar mais e mais diante do Senhor, dentro da coletividade que é a reunião da igreja, né? A Bíblia diz que quando vos reunir, tem salmo, tem cântico, tem, e assim, né? Todos têm. E uma coisa que nós precisamos ter praticar é a oração. Isso aí nós estamos precisando praticar. Então fica aqui um desafio para que cada um de nós chegue aqui e levante a sua voz e ore. Levante sua voz e ore. Pode ser 2 palavras, 3 palavras, 10 palavras, 20 palavras, mas ore, né? É até bom que não seja uma oração muito extensa, porque quando alguém ora muito extenso, ele tira a possibilidade de outro orar também, né? Mas não que seja errado fazer uma oração muito extensa. Não é errado. Mas se orarmos assim, cada um fizer uma oração mais, uma oração menor, tal, e várias pessoas orar, fica um espaço a mais para que todos participem. Então, deixo esse desafio para você. Vai para a sua casa, medita nisso, pensa nisso, pede ao Senhor que te dê condições de falar pelo menos 2 palavrinhas em oração na reunião da igreja. Vamos orar?
fechar nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos guardado, ó Pai. Nos guardou no decorrer da semana. Todos os dias o Senhor tem nos guardado e tem nos deixado debaixo do Teu amor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que jamais desprezou os Teus, e nós estamos aqui porque Te servimos e queremos Te servir mais e mais. Por isso estamos pedindo, Senhor, que nos traga consciência todos os dias de que o Senhor é a quem devemos servir, está sendo fiel todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Independente da circunstância, ó Pai. Independente do que se passa, ó Pai. Deus, nos capacita a Te servir, ó Pai. Ó Deus, buscamos a Tua face, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.